Olá pessoal, então vamos aqui mais uma aula, né, de fundamentos de algoritmo. E nesta aula de hoje nós abordaremos as estruturas de controle, tá? Então as estruturas de controle são mecanismos essenciais também para a construção de algoritmos. Dentre essas estruturas de controle nós temos as estruturas, né? Sequencial, condicional e iterativa, né? Ou de repetição também, tá? Então nesta aula de agora nós veremos só a estrutura sequencial, tá? Bom, é, vamos aqui no nosso roteiro, veremos os objetivos, introdução, estruturas sequenciais, tipo de estruturas sequenciais e um exemplo prático, né, utilizando a estrutura sequencial. O objetivo desta aula é aprender a construir os primeiros algoritmos usando estruturas sequenciais de controle. Ok? Então, assim, imaginamos um algoritmo, né, que nós já definimos anteriormente ser uma estrutura, né, lógica, né, que possui um conjunto de passos lógicos para a resolução de um problema, tá? Então, uma estrutura de controle é uma instrução de controle e sua coleção de comandos cuja execução ela controla. Então, é esse mecanismo que vai controlar o passo a passo da execução do algoritmo. E também vai determinar quais são esses passos, dependendo do caminho que vai ser percorrido, que vai ser selecionado. Bom, então imaginamos o algoritmo, né, como fosse o quê? Vários elementos, né, que compõem um algoritmo. Tá? Então, desses algoritmos tem que haver um mecanismo de controle. Então, essas estruturas farão esse controle. Então, como eu já falei, né, lá no início, as estruturas de controle são do tipo sequencial, condicional e iterativo. Não confundir iterativo com interativo. São duas coisas totalmente diferentes, tá? Então, interativo com N depois do I é quando há uma interação, certo? Uma comunicação entre ambos. Iterativo vem de repetitivo, certo? Ou seja, é um fluxo que a gente conhece mais como um loop, né? Uma estrutura de repetição. Então, sequencial, o próprio nome já diz. Por que sequencial? Porque os comandos, né, irão ser executados um após o outro. Então, tem aqui o C1, é o meu comando 1. C2, o meu comando 2. Então, primeiro eu executo o C1, depois o C2, depois o C3, se tiver, e assim por diante. Então, isso é chamado de estrutura sequencial. Condicional, que será o assunto, né, da próxima aula, eu tenho aqui uma expressão e ela vai ser avaliada como verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, vai executar, né, o comando 1, por exemplo. Tá? Se ela for falsa, ela vai percorrer um outro caminho, executando o comando 2, por exemplo. Tá? E depois, né, na terceira aula, nós abordaremos as estruturas, né, iterativas, né, de repetição. Então, eu tenho aqui a minha expressão, certo? Se for verdade, né, ela vai executar um conjunto de comandos repetidamente. Se for falso, ela não vai executar, ela poderá encerrar, por exemplo, tá? Bom, então o fluxo de controle mais comum é a composição sequencial de dois ou mais comandos, certo? Então, então isso é o fluxo de controle mais comum. Então,
a sintaxe, né? Como eu já havia abordado ali, né? Vai executar o comando 1, depois o comando 2, né? Então o comando 1 deve ser executado imediatamente antes do comando 2. Depois vem em seguida o que? O comando 2. A construção de um algoritmo possui as seguintes etapas: entendimento do problema. Então, quando você se depara com um algoritmo, o recomendado é você seguir esses passos, tá? Primeiramente, você compreender qual é o problema para ser resolvido. Então, você tem que delinear bem o escopo desse problema, certo? Segunda coisa é você elaborar a solução algorítmica desse problema. Quarta coisa é você codificar, né, essa sua solução numa linguagem de programação, porque aí vai gerar o quê? O programa, né, o algoritmo implementado. E o quarto passo, né, a quarta etapa é você testar o algoritmo para verificar a sua corretude, né? Ou seja, eu identifiquei o meu problema, eu propus uma solução, eu escrevi essa solução numa linguagem de programação, tá? E agora eu vou testar o meu algoritmo, né, para saber se ele está correto, tá? Bom, então vamos aqui a um exemplo 1. Faça um programa que calcule a média aritmética de dois números quaisquer. Então, um problema bem simples, tá? Então, vamos seguir aqui os 4 passos, né, visto anteriormente, tá? Primeiro é entender o problema. Eu já entendi, então já está feito. Qual é o meu problema? É calcular a média de dois números. A segunda coisa é elaborar a solução, né, algorítmica. Quais são os dados necessários? Então, para eu elaborar essa solução, eu tenho que saber o que é preciso fazer, é o como fazer. Então, os passos são os seguintes, né? Eu vou pegar, né, os dois valores, valores 1 e valor 2, por exemplo, tá? Então, esses dados serão fornecidos pelo usuário e serão armazenados em duas variáveis. Então, já vou pensar na minha solução que eu tenho no mínimo duas variáveis, uma para receber o valor 1 e outra para receber o valor 2. Qual o tipo dessas variáveis? Então, duas variáveis do tipo numérico, por exemplo, né? Porque são dois números, tá? Continuando, ó. Quais os passos necessários para produzir a informação requerida? Então, obter os dados, né? Valor 1 e valor 2. Fazer o cálculo da média. Então, eu vou armazenar o resultado em uma terceira variável, tá? Então, aí já vem em mente que eu tenho que ter mais uma variável para que eu possa armazenar o resultado, né, dessa média. Então, qual o tipo dessa variável? Também vai ser o mesmo tipo das duas anteriores, tipo numérico. E no final eu vou exibir, né, esse resultado. Então vamos aqui o pseudocódigo, né? Variáveis 1 e 2 e a média, vou declarar aqui do tipo real, né? Tipo real porque, por exemplo, imagine se for o número 5 e 4, né, que dá 9. Então a média vai ser o quê? 4,5. Então eu vou declarar logo todos do tipo real. Aí eu vou proceder da seguinte forma: escrever o que? Digite o primeiro valor para guiar, né, o usuário lá na tela. Então ele vai saber que ele vai digitar um valor. Aí vai ler, ou seja, o programa, o algoritmo vai ler o valor digitado pelo usuário através do comando leia. Então lê V1. Aí faz a mesma coisa com o valor 2. Escreva o segundo valor e lê o valor 2. A minha terceira variável aqui é a média, né, que vai somar os dois valores e depois dividir por 2. E no final vai exibir o valor, né? Por exemplo, os valores são V1 e V2, são o exemplo, né? 5 e 4, por exemplo, né? Média aritmética seria o que? A média, né? Que seria, nesse exemplo de 5 e 4, seria 4,5, né? Ok, então finalizo aqui o meu algoritmo. Então podemos observar
que essa estrutura aqui desse algoritmo, ele seguiu um passo a passo, uma lógica, né? Por isso ser um algoritmo, né? Outra coisa também é que ele implementou aqui uma estrutura sequencial, né? Então primeiro leu o valor 1, depois o valor 2, depois calculou e depois, né, mostrou a solução. Então cada passo aqui foi implementado e será executado, né, sequencialmente, tá? Um após o outro, Então vimos também, né, que foi guiado nessa solução por aquelas 4 etapas, né, que nós vimos lá anteriormente, né? Entender o problema, definir a solução, né, de como fazer, implementar na linguagem, né? No caso aqui nós implementamos mesmo em pseudocódigo, né, e testamos a solução, tá? Que é o 4º passo, né? Como é testar? Executar várias vezes. Então você executa, deu certo? Deu. Então executa com dados diferentes, tá? Para saber se o resultado é aquele que você espera, tá? Então verificar sempre se o resultado impresso em cada execução é o esperado, certo? Então com isso a gente finaliza, né, essa aula, né, sobre estrutura sequencial. Então, só recapitulando, o que é uma estrutura sequencial? É quando eu tenho um conjunto de comandos que serão executados sequencialmente. Então, o comando 1, depois o comando 2, depois o comando 3 e assim por diante, tá? Lembrando também que as etapas para a construção de uma solução algorítmica são você compreender bem o problema, depois você definir a solução algorítmica para aquele problema. Então, como nós estamos no início, não vá direto para o computador digitar lá a sua solução. Escreva num papel, rabisque, faça um esboço. Aí depois você vai lá no computador e escreve. Faça o passo a passo, tá? Não vá direto implementar, né? Porque você pode, pulando assim essas outras etapas, você pode deixar, né, de algum detalhe e isso pode ser o suficiente para o seu algoritmo não funcionar. Então é sempre bom nesses passos iniciais você seguir o passo a passo. Então entenda bem o problema, vá definindo a solução, certo? Quais são as variáveis, quais são os tipos de variáveis, que estrutura eu vou utilizar no meu algoritmo, né? Então até o momento nós estamos utilizando só a sequencial. Então você vai definindo o seu passo a passo. Quando tiver toda a solução pronta, aí sim, você implementa na linguagem e por último testa, né? É isso aí. Então até a próxima.